A língua que é nossa é uma janela por onde viajam amigos, culturas, tempos que inventam o futuro. Olá, bem-vindos a mais uma aula de Ciências Naturais e Físico-Química do 9º ano. Convosco, mais uma vez, a professora Maria João Lima, para vos dedicar às Ciências Naturais. Hoje iniciamos a nossa aula parafraseando Miyakoto e uma alusão ao Dia Mundial da Língua Portuguesa. Pois bem, num tempo que inventa o futuro, também nós estamos num tempo de reinventar o presente e, quiçá, o futuro a nível da educação. Vamos dedicar então a nossa aula de hoje à homeostasia e sistema nervoso. Como sumário, pretendermos dar-vos a conhecer o sistema nervoso simpático e parasimpático, bem como o sistema nervoso na regulação homeostática. Como bem sabem, iniciamos sempre a nossa sessão, a nossa aula, pela resposta ao desafio da sessão anterior, em que vos foi solicitado que respondessem a duas questões. Que fatores afetam os atos reflexos, aumentando o tempo de reação quando se conduz? E ainda explicarem o tipo de lesões que podem decorrer do não cumprimento das normas de segurança rodoviária. Vamos então focar-nos na primeira questão. Pois bem, não vamos enumerar todos os fatores, vamos falar daqueles que são fundamentais e que normalmente são mais perceptíveis por todos nós. No número 1 temos a distração. Quando falamos na distração, falamos essencialmente no uso do telemóvel, o cansaço, daí que quando sentirmos que o nosso foco, a nossa visão já está um pouco turva, devemos parar alguns minutos e só depois reiniciar a nossa caminhada. Excesso de velocidade e ainda o consumo de substâncias psicoativas. Quando falamos nas substâncias psicoativas, falamos especificamente no álcool e nas drogas. Agora, relativamente à segunda questão, em que vos foi solicitado que vocês explicassem que tipo de lesões é que podem advir de uma má incorreção no que diz respeito à prática da segurança rodoviária. Pois bem, todos nós sabemos, e foi por aí que terminámos a aula anterior, visualizando um pequeno vídeo que fazia enfoque ao uso do cinto de segurança. Sabemos todos que o cinto de segurança ajuda a prevenir mortes, ou seja, ajuda a minimizar danos e, no caso de ocorrer acidente, essas mesmas lesões podem ser minorizadas. Pois bem, que tipo de lesões é que podemos então ter? Danos psicológicos, traumatismo craniano e alguns tipos de paralisias. Embora não faça parte do programa estarmos aqui com um estudo exaustivo do tipo de paralisias, normalmente todos os alunos, quando se fala nestas situações, são muito curiosos e colocam algumas questões. Dessa forma, vou falar-vos apenas de algumas, de forma muito sumária, sem especificarmos que tipo de lesões, de paralisias é que podem decorrer. Uma paralisia é nada mais do que uma perda da função muscular que se pode traduzir nas áreas motoras do cérebro ou ainda nas vias nervosas da medula espinal. Pois bem, na primeira imagem verificamos se ocorrer uma lesão na área motora de um dos hemisférios, vai afetar o lado do corpo oposto. A esta lesão unilateral do corpo, nós damos o nome de hemiplegia. Nas outras duas situações, temos uma lesão decorrente das vias nervosas da medula espinal. Pois bem, se essa lesão decorrer na base média ou inferior da medula espinal, pode provocar danos nos membros inferiores e afetar ainda o controle da uretra e do ânus. Nesse caso, dizemos que o indivíduo fica paraplégico. Se, por sinal, essa mesma lesão ocorrer na zona superior, na base do pescoço, como ali identificado, vai afetar quer os membros inferiores, quer os membros posteriores e todo o tronco. Nessa situação, o indivíduo fica tetraplégico. Dependendo do grau da paralisia, muitas das vezes socorre-se de fisioterapia para ajudar a promover todo o reforço muscular. Pois bem, então, neste momento, nada melhor do que fazermos um ponto da situação daquilo que já estudámos sobre o sistema nervoso. Iniciámos estas nossas aulas
tentando compreender qual a constituição do sistema nervoso. Sabemos já que ele é dividido em sistema nervoso central e periférico. Depois fomos estudar a célula do sistema nervoso, o nosso neurónio, e de que forma é que se processa toda a transmissão do impulso nervoso. Como a transmissão do impulso nervoso é afetada por determinados mecanismos, abordarmos também a situação das doenças mais associadas a este sistema. E na última aula, dedicámos especialmente à diferença entre atos voluntários e atos reflexos. Pois bem, mas o nosso estudo do sistema nervoso não termina por aqui. E, como já vão sendo habituados, temos uma nova questão problema. Hoje pretende-se perceber qual a ação do sistema nervoso na homeostasia. Este termo de homeostasia deve ser por vós conhecido, uma vez que já falaram nele quando iniciaram o estudo do organismo humano em equilíbrio. A homeostasia é nada mais do que a manutenção do equilíbrio interno do nosso organismo, independentemente de todas as variações que possam ocorrer a nível externo. E agora pergunto a vocês, então e como é que nós sabemos, como é que nós temos a consciência dessas mesmas regulações do nosso meio interno de forma a estarem totalmente estáveis? Pois bem, há uma parte do nosso sistema nervoso que é capaz de controlar as nossas ações involuntárias e inconscientes, que é nada mais do que o sistema autónomo. E para termos uma percepção de qual a sua função e de que forma é que ele interage perante todas estas situações, vamos ver um pequeno vídeo. A função do sistema nervoso autónomo é controlar a atividade inconsciente dos órgãos internos, como a digestão e a frequência cardíaca em situações de stress ou de relaxe. O comandante deste sistema é o hipotálamo, localizado no diencéfalo do cérebro. Olá, Sr. Tálamo! O sistema nervoso autónomo é dividido em duas partes, os sistemas simpático e parasimpático. O nosso sistema parasimpático pode estar ativo agora. É sinal que estamos a repousar, é ele que assume este controle. Mas o que é que acontece quando nos sentimos ameaçados? Bem, nessas situações o sistema simpático é que comanda. Sentimos a aceleração da frequência cardíaca e da respiração, como reação a uma fuga ou a uma luta. O sistema nervoso simpático comanda ações do tipo lutar, fugir ou paralisar, enquanto o sistema nervoso parasimpático está associado ao descansar, digerir e recuperar. Mas como reage o nosso organismo interno perante estas ações antagónicas? O sistema simpático responde de modo a assegurar a nossa sobrevivência. Se formos confrontados com uma situação de risco de vida, o nosso organismo reage redirecionando o sangue, os recursos do sistema imunitário e do digestivo para os braços, pernas e cérebro para que possamos lutar ou fugir. Estas respostas também são desencadeadas por preocupações diárias com o dinheiro, as deslocações do trabalho para casa, os prazos para cumprir e até mesmo as tarefas diárias, como solucionar o que confeccionar para as refeições. Todas estas incógnitas desencadeiam fatores de stress, acionando o sistema simpático. A resposta do parasimpático também é fundamental para a nossa sobrevivência. Sem ele, não cresceríamos nem recuperaríamos de uma situação de stress. Quando estamos num local relaxado e seguro, o nosso corpo tem a capacidade de passar para o estado de recuperação pós-stress. Contudo, se tivermos muito tempo sob a ação do sistema parasimpático, ficamos num estado de letargia ou apáticos. É o que acontece quando excedemos, por exemplo, as horas de sono. Pois bem, então, através da visualização deste vídeo, sabemos já que o sistema nervoso autónomo é dividido em dois sistemas. O sistema parasimpático e o sistema simpático. Se atendermos a esta imagem, é fácil percebermos, e através da visualização do vídeo, que o sistema parasimpático está associado, é acionado em situações de repouso, de relaxamento, que implicam que normalmente estão associadas a uma fase de descanso e de reposição dos nossos níveis de energia. Daí que falemos também da digestão.
Por sinal, o sistema nervoso simpático está associado a situações de stress. Para vocês fazerem a associação S de simpático, S de stress. E reage normalmente, é despoltado em situações que nos obrigam a gerir emoções, o medo, a ansiedade, preparando-nos para lutarmos ou fugirmos. Por exemplo, vamos ver algumas situações para ver qual é o sistema que será acionado. Quando nós temos uma prova ou um teste em que vocês ficam, por norma, bastante ansiosos porque têm que validar conhecimento, qual será o sistema nessa situação que é acionado? É o sistema simpático. Agora, uma outra situação, nesta fase que nós estamos a vivenciar, quando nos for dada a autorização de finalmente sairmos de todo este isolamento social e podermos abraçar, que é algo que tanta falta faz, como é que nós iremos reagir? Acham que de uma forma normal ou que isso vos vai despoltar alguma ansiedade? Por norma, se calhar será o sistema simpático que também vai ser acionado nesse momento. Agora, uma outra situação. Imaginem aquela situação de infartamento, em que a comida não estava a saber tão bem e demos mais umas garfadas que depois foram difíceis de processar. Nessa situação será o sistema parasimpático que é acionado. Pois bem, falta-nos então perceber de que forma é que o sistema nervoso autónomo consegue reagir, de que forma é que ele vai controlar as atividades internas dos nossos órgãos. Vamos então iniciar pela explicação do sistema nervoso simpático. Acabei de vos referir que o sistema nervoso simpático atua em situações de stress. Em situações de stress, de gestão de emoções, de reações rápidas, nós temos que ter duas condições obrigatórias. Temos que ter foco, para quê? Para aumentar o nosso campo de visão, e temos obrigatoriamente que despoltar mecanismos que nos permitam ter a energia disponível para essa mesma ação. Então, dessa forma, como é que o nosso organismo reage? Através da dilatação da pupila para aumentar o nosso ângulo de visão. Relativamente à energia, se nós necessitamos de mais energia, onde é que vamos buscar essa mesma energia? Pois bem, temos que promover, potenciar a aceleração do nosso metabolismo, fazendo com que a glicose e o oxigênio cheguem às células num curto espaço de tempo, o que explica a aceleração do batimento cardíaco e a dilatação dos brônquios manifestada por um aumento da nossa frequência respiratória. Por sinal, toda a nossa atividade digestiva é interrompida. Porquê? Porque é uma forma de compensar para que não haja gasto de energia. Se a função digestiva é bloqueada, inibida, obrigatoriamente vai ocorrer uma inibição dos sucos digestivos, o que explica a inibição da produção de saliva, bem como a inibição do funcionamento do estômago através da inibição do suco gástrico. Para além disso, há a diminuição de todos os movimentos peristálticos. O único órgão que mantém a sua função é o fígado, porque ele é o responsável por degradar os açúcares, neste caso o nosso açúcar de reserva, que é o glicogênio, em glicose para que esta fique disponível para as células. Para além disso, verifica-se ainda o estímulo das suprarrenais. As suprarrenais são umas glândulas que têm a capacidade de secretar hormonas, que não vou falar agora delas, porque mais à frente, na lecionação das nossas aulas, iremos abordar especificamente o sistema hormonal. Verifica-se ainda a contração da bexiga, o que explica que nestas situações produzimos menos quantidade de urina e a atividade dos nossos órgãos sexuais fica inibida. Por sinal, no sistema nervoso parasimpático verifica-se exatamente o oposto. Ou seja, se estamos a falar de situações de relaxamento, de descanso, a pupila vai contrair, o nosso ritmo cardíaco vai diminuir, tal qual uma frequência respiratória, através da contração dos brônquios. O nosso sistema digestivo vai ser acionado, verificando-se então o estímulo da produção de saliva, o estímulo do funcionamento do estômago, não estão ali descritos todos os órgãos que compõem o tubo digestivo,
o estímulo do funcionamento do pâncreas e a aceleração dos nossos movimentos peristálticos. O fígado agora vai armazenar esses mesmos açúcares e verifica-se então uma inibição da contração da bexiga e a atividade dos nossos órgãos sexuais é estimulada. Então conseguimos perceber desta forma que ambos os sistemas simpático e parasimpático atuam de forma antagónica, contrária. A ação de um leva à inibição do outro. Sistematizando, o sistema nervoso autónomo é então dividido no sistema nervoso simpático, o qual está associado a situações de excitação, perigo ou stress que implicam um grande dispêndio de energia. Por sinal, o sistema nervoso parasimpático está associado a situações de repouso que implicam um baixo consumo energético. Para termos a certeza que tudo isto ficou do vosso conhecimento, vamos validar através de um pequeno quiz. Vamos então ver. Primeira questão. Se tivessem a oportunidade, era bom que passassem todas estas questões no vosso caderno diário para ficarem com algum do conhecimento descrito. Então vamos lá. Qual dos sistemas estimula a reação numa situação de perigo? Então, situação de perigo é sinónimo de uma situação de stress. Como vos disse, stress é esse de simpático. Vamos ver. Muito bem. Segunda questão. Qual dos sistemas controla os órgãos quando o organismo está relaxado, numa fase de descanso? Agora, não será o sistema simpático, mas sim o sistema parasimpático. E relativamente ao aumento da frequência cardíaca, quando é que nós sentimos o bombear do nosso coração? Numa situação de stress ou numa situação de relaxo? Pois bem, parece-nos que será numa situação de stress, sistema simpático. E qual dos sistemas, e eu digo sempre sintomas, estimula a dilatação das pupilas? A dilatação das pupilas vai nos permitir aumentar o nosso foco, o nosso ângulo de visão. Então estará associado a uma situação de stress, sistema simpático. Ainda nos faltam mais 4 questões. A próxima. Qual dos sistemas estimula a libertação de glicose pelo fígado? A glicose é essencial para a produção de energia. Quando é que nós precisamos de energia para atuar? No sistema simpático. Qual dos sistemas estimula a produção de urina? Verificamos que no sistema simpático há a inibição da contração da bexiga e no sistema parasimpático deixa de ocorrer essa inibição. Então, nesta situação, a produção de urina está associada ao sistema parasimpático. E para finalizar, as nossas últimas 2 questões. Qual dos sistemas estimula a atividade digestiva? Será o sistema parasimpático. E por último, qual dos sistemas estimula a irrigação sanguínea dos músculos? Então, quando falamos na irrigação sanguínea dos músculos, associamos mais a uma situação de fuga. Terá que estar associado ao sistema simpático. Finda a explicação do sistema nervoso autónomo, do simpático e do parasimpático, vamos agora focar-nos na nossa questão problema, em que tentamos perceber qual a ação do sistema nervoso na homeostasia. Já percebemos o que é a homeostasia, comecei a aula por vos focar o seu conceito, e quando dizemos que a homeostasia, recapitulando um pouco, é nada mais do que a manutenção do nosso equilíbrio interno, independentemente das variações do meio externo, um dos melhores exemplos que traduz isso mesmo é a forma como o nosso organismo reage a variações de temperatura. E é isso que nós vamos agora observar. Então vou-vos passar uma pequena atividade prática, experimental, que é muito facilmente replicável aí em casa e que nos permite ter uma noção de como é que o nosso organismo reage a estas mesmas situações. Vamos então ver
com atenção. Para realizar esta experiência, vamos precisar de 3 tinas com água. Numa colocamos água quente, aproximadamente a 45 graus Celsius, onde tenho a minha mão direita. Na tina do meio colocamos água à temperatura ambiente. Na tina onde tenho a minha mão esquerda colocamos água fria. Neste caso, colocamos também gelo para que a água tivesse uma temperatura próxima dos 4 graus Celsius. As minhas mãos vão ficar mergulhadas nas tinas durante 2 minutos. Findos os 2 minutos, retiro as mãos e o que podemos observar? A mão que esteve mergulhada na água quente está mais inchada e mais vermelha. A mão que esteve colocada na água fria está mais contraída e mais pálida. Agora coloco as mãos na tina com água à temperatura ambiente. Com a mão direita que esteve mergulhada na água quente, sinto a água fria. Com a mão esquerda que esteve mergulhada na água fria, sinto a água quente. Vamos então registar os resultados. Observamos através desta simples atividade prática de que forma é que o nosso organismo reage a variações de temperatura. Para tal, foram utilizadas 3 tinas, a tina A, a B e a C. Na tina A, colocámos água a 40 graus e na B, água a 4 graus. Quando colocámos uma das nossas mãos na água a 40 graus, após 2 minutos de mergulho na tina, verificámos que a mão ficou com um aspecto inchado e avermelhado. Por sinal, quando a outra mão foi colocada na água a 4 graus e após 2 minutos de mergulho na mesma, a mão ficou contraída e com um aspecto pálido. Pois bem, posteriormente, o que é que se realizou? Foram colocadas ambas as mãos na tina C, em que a água se encontrava à temperatura ambiente. E o que é que se verificou? Qual foi a sensação manifestada? A mão, que inicialmente estava inchada e avermelhada, teve uma sensação de água fria. E a mão contraída e pálida teve a sensação oposta, de água quente. Então, vamos perceber de que forma é que o organismo reage e compreendermos estes mesmos resultados. Através deste esquema, conseguimos perceber a interação do sistema nervoso no controle da temperatura. E, pois bem, imaginem que o estímulo é o aumento de temperatura, numa situação de calor. Os nossos termorreceptores da pele vão percepcionar esse mesmo estímulo, esse aumento de temperatura, e vão transmitir essa informação via nervos sensitivos para o hipotálamo. O hipotálamo vai processar essa mesma informação e vai enviar uma resposta para os órgãos efetores através dos nervos motores. E quais são esses órgãos efetores? Se focarem na imagem, temos ali as glândulas sudoríparas, que são responsáveis por produzir suor. Suor este que vai permitir a libertação de calor. Para além disso, a resposta também é encaminhada para os capilares sanguíneos, os quais reagem através do aumento do diâmetro dos vasos sanguíneos periféricos, os quais ficam mais próximos da superfície corporal, permitindo assim a dissipação de calor. E através destas manifestações, o que é que nós verificamos? Quer da produção de suor, quer pelo aumento do diâmetro dos vasos sanguíneos, que a libertação de calor vai desencadear a diminuição da temperatura e assim repor o valor normal para o nosso equilíbrio. Por sinal, numa situação de frio, os termorreceptores da pele também vão percepcionar esse mesmo estímulo, vão transmiti-lo para o hipotálamo através dos nervos sensitivos, os quais emitem uma resposta para os capilares sanguíneos e para os músculos. A nível dos capilares sanguíneos, manifesta-se por uma diminuição do diâmetro do vaso sanguíneo, o que o permite afastar da periferia, da zona periférica, da zona superficial e, com isto, reter o calor. Para além disso, assiste-se também à ereção dos músculos do pelo, o que evita a perda de calor.
Associado muitas vezes à diminuição da temperatura, nós sentimos tremuras pelo corpo. Estes tremores são nada mais do que contrações involuntárias que nos obrigam à retenção do calor devido à sua própria produção. Então, para sistematizarmos, temos aqui uma tabela de síntese para o aumento de temperatura. Pois bem, o que é que acabei de focar? Que quando há um aumento da temperatura, os termorreceptores da pele fazem essa percepção, encaminham uma resposta para o hipotálamo, que por sua vez envia uma mensagem para os órgãos efetores, vasos sanguíneos e glândulas sudoríparas. Os vasos sanguíneos respondem através da vasodilatação e as glândulas sudoríparas através do aumento da produção de suor. Em resposta, vai desencadear a diminuição da temperatura corporal de modo a restabelecer o valor normal, o valor médio da nossa temperatura corporal, que por norma é de 37 graus, e finaliza assim o processo de estimulação. Quando o estímulo é o oposto, a diminuição da temperatura, os termorreceptores da pele enviam também essa mesma mensagem para o hipotálamo através dos nervos sensitivos e o hipotálamo desencadeia uma resposta via nervos motores para os órgãos efetores. Nesta situação, os vasos sanguíneos respondem através da vasoconstrição, os músculos do pelo ficam eretos e assiste-se ainda a tremuras. Face a todas estas respostas, há um aumento da temperatura corporal até se estabelecer o equilíbrio da nossa temperatura corporal e finaliza-se assim a estimulação. O que é que nós assistimos nestas duas situações? Que o efeito contraria a causa. E nestas situações de regulação do nosso organismo, da nossa homeostasia, o organismo responde através de mecanismos de feedback negativo, em que o efeito contraria a causa. No entanto, quando nós falamos da termorregulação, e aquilo que vos foi apresentado foram apenas respostas fisiológicas. Porém, existem também adaptações comportamentais e que são fáceis de perceber. Quando está muito calor, normalmente temos duas opções. Ou vestimos roupa mais fresca ou procuramos um lugar mais fresco. No inverno, exatamente o oposto. Também temos adaptações comportamentais nos nossos hábitos alimentares. No verão, temos tendência a optar por uma alimentação mais rica em saladas, mais rica em água, enquanto que no inverno temos tendência a optar por uma alimentação mais rica em gorduras. E porquê? Porque quando nós falamos em gorduras, falamos nos lípidos, que quando falaram da função dos nutrientes, sabem que eles são fundamentais na intervenção, na regulação da temperatura corporal, uma vez que eles intervêm no controle da energia calorífica. E agora que falamos na alimentação saudável, e já focámos isso noutras aulas, quando vos alertámos para as doenças do sistema nervoso, temos aqui algumas imagens alusivas a hábitos promotores do bom funcionamento do sistema nervoso e outros que penalizam. Das 6 imagens que aqui estão, quais serão aquelas que realmente são promotoras do bom encadeamento do sistema nervoso? A alimentação saudável, dormir bem e o exercício físico. Pois bem, quando nós falamos em alimentação saudável, sabemos não é só focar a alimentação, mas também a importância de uma excelente hidratação. Sabemos que ela nos auxilia na capacidade de memorização, da aprendizagem, bem como o exercício físico. Depois, dormir bem é fundamental até para repor o nosso equilíbrio e para justificar um bocadinho, para amenizar aquela sensação de cansaço e também de alguma irritabilidade. Aliás, nós quando estamos extremamente cansados e quando não dormimos, uma das coisas que se costuma dizer é o teu mal é sono. Pronto, e nós associamos isso a mau feitio. Pois bem, e é devido a isto do sono que vos propomos o desafio da próxima sessão. Queremos que reflitam sobre a rotina do vosso sono e que proponham atitudes de modo a melhorar a sua qualidade.
Reflitam se têm sempre a mesma postura e em que situações é que ele é mais apaziguador. Ficamos por aqui, fiquem bem e até à próxima sessão.